estou inserida no grupo que trabalha com hipertensão arterial. Bom, eu estou aqui para apresentar um pouco para vocês o meu projeto, e o meu projeto ele visa analisar a participação do fator eritroide nuclear 2, que a gente chama de NORF2, que é um fator de transcrição, na reatividade vascular de aortas de ratos espontaneamente hipertensos, que a gente denomina de SHR, que é proveniente da sigla em inglês, tratados com a apocinina, que é uma droga antipertensiva. A hipertensão arterial, ela é uma doença crônica que, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, atinge 600 milhões de pessoas, e devido a isso, ela acarreta altos custos no sistema público de saúde com alto impacto socioeconômico. Ela representa o principal fator de risco para doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e renais, sendo responsável por 45% das mortes cardíacas e 51% das mortes decorrentes do acidente vascular encefálico. Bom, para contextualizar o meu projeto, quando a gente tem um estímulo, esse estímulo pode ser um estresse oxidativo, a gente tem que a proteína KEAP1, ela é inativada, e essa proteína, ao ser inativada, ela libera o fator de transcrição denominado NRF2. Esse NRF2, ele será translocado do citoplasma para o núcleo. No núcleo, a NRF2 ela se ligará a genes específicos, onde esses genes serão responsáveis pela transcrição de enzimas antioxidantes. Essas enzimas, por suas vezes, elas são responsáveis pela redução das espécies reativas de oxigênio, que são chamadas de EROS, e pela redução do estresse oxidativo. Se eu tenho um desbalanço, por exemplo, se eu tenho uma redução da NRF2, por consequência, eu vou ter uma redução na transcrição de enzimas antioxidantes, e isso vai favorecer o aumento das EROS, contribuindo assim para danos vasculares e favorecendo doenças crônicas, como por exemplo a hipertensão arterial. No laboratório, eu trabalho com duas espécies de ratos. Eu trabalho com os SHRs, que são os espontaneamente hipertensos. São ratos que eles se tornam hipertensos a partir da 4ª semana de vida. E esses ratos, eles atingem pressão maiores ou igual a 150 milímetros de Hg. E trabalho também com o ISTAR, que são os ratos normotensos. Já foi comprovado em artigos que os SHRs, eles possuem uma redução da NRF2. Logo, se eu tenho uma redução da NRF2, como explicado anteriormente, eu vou ter um favorecimento de danos vasculares e de doenças crônicas, como a pressão alta, né? Bom, eu no laboratório trabalho com a apocinina, que é uma droga de origem natural e é uma droga antipertensiva. Essa droga, diferente das outras drogas já disponíveis no mercado, ela possui uma atividade no sistema redox, e essa droga também, elas favorecem o efeito vasodilatador da acetilcolina. Como vocês podem ver aqui nesse gráfico, eu tenho aqui na ordenada a porcentagem de relaxamento e na abscissa a concentração de acetilcolina. Se, por exemplo, quando eu comparo os animais SHRs tratados, que é representado pela bolinha escura, com os animais SHR não tratados, representados pela bolinha clara, percebam que para uma mesma porcentagem de relaxamento, os SHRs que não foram tratados, eles precisam de uma concentração maior de acetilcolina para ter a mesma porcentagem de relaxamento dos que foram tratados. Assim, o objetivo do meu projeto é avaliar a participação da apocinina para ver se essa apocinina ela altera os níveis de NRF2 em SHR tratados, e avaliar a participação da NRF2 na reatividade vascular de aortas de SHR tratados com apocinina. Para isso, eu trato esses animais durante 6 semanas. O tratamento é feito com apocinina por via oral, e o cálculo eu faço através do peso desses animais e coloco essa apocinina em 1 litro de água. Aqueles animais que não foram tratados, eu apenas administro água. Após essas 6 semanas de tratamento, eu faço a eutanásia desses animais, que normalmente é feita com isoflurano, que é um anestésico inalatório, e faço a decapitação para a extração da aorta torácica. Essa aorta torácica ela vai ser cortada em anéis de 2 milímetros cada, em 4 anéis de 2 milímetros cada,
cada um desses anéis é colocado nesse aparelho de reatividade vascular. Esses anéis, eles vão ser o tempo todo estimulados com drogas como, por exemplo, a fenilefrina, que por ser o agonista alfa-adrenérgico vai causar vasoconstrição, e também com acetilcolina, que em vaso endotelial ela causa relaxamento. Bom, eu também utilizo uma droga que é chamada de Brusatol. Esse Brusatol é uma droga que ela inibe a NRF2. Se eu quero ver se a NRF2 interfere ou não na reatividade vascular, então eu vou inibir para ver se eu consigo ver se o Brusatol, se a NRF2 realmente interfere. Eu mantenho esses anéis vivos através de uma solução de Krebs com pH de 7,4, na temperatura de 37 graus Celsius, na porcentagem adequada de CO2 e oxigênio. Os resultados obtidos até o momento foram que, olha, o primeiro resultado no estímulo de fenilefrina e em anéis de Wistar, eu tive que na figura A, por exemplo, a reatividade vascular foi maior nos animais tratados comparado com aqueles não tratados. Quando eu induzo a horta desses animais com Brusatol, como na figura B, percebo que na figura B, o Emax, que é o efeito máximo, foi maior nos animais Wistar induzido com Brusatol. Entretanto, naqueles animais que foram tratados e induzidos com Brusatol, eu não tive alteração da reatividade vascular quando eu utilizei o Brusatol. No segundo resultado, o segundo resultado em anéis de SHR e também induzidos com fenilefrina, a curva concentração e efeito, ela teve uma reatividade vascular maior naqueles animais SHRs que foram tratados. Na figura B, percebam que o Brusatol ele não alterou a reatividade vascular na curva concentração-efeito frente à fenilefrina de SHR não tratados. Entretanto, naqueles animais que foram tratados, como na figura C, a curva ela foi deslocada para a direita nos animais tratados. Isso significa que eu preciso de uma concentração maior de fenilefrina para atingir a mesma concentração daqueles que foram apenas tratados e não estimulados com Brusatol. Bom, os terceiros resultados, através do estímulo de acetilcolina, percebam que nos anéis de Wistar, percebam que a figura A, quando eu comparo o Wistar que não foram tratados com os tratados, a atividade da reatividade vascular foi semelhante dos dois. E quando eu induzo os anéis, como na figura B, com Brusatol, o Brusatol ele não alterou a reatividade vascular frente à acetilcolina na curva concentração-efeito. Não alterou também a reatividade vascular naqueles animais que foram tratados, como na figura C. Esse outro resultado, eu tenho esse resultado aqui através também do estímulo de acetilcolina. Percebo que aqueles animais que foram tratados na figura A, eles foram deslocados para a direita. Percebam que o Brusatol, na figura B, ele não alterou a reatividade vascular desses SHRs, mas, entretanto, e não alterou também, não alterou também a reatividade vascular naqueles que foram tratados. Bom, a conclusão dos meus resultados ainda são conclusões parciais, porque os projetos estão em desenvolvimento, mas a gente tem que os efeitos da apocinina e do Brusatol nos experimentos de reatividade vascular, eles diferiram entre animais hipertensos e normotensos. Os meus resultados são promissores, mas eles ainda abrem possibilidades para a interpretação dos efeitos da apocinina e do Brusatol. Esse era um projeto que eu tinha que apresentar para vocês. Eu agradeço principalmente a comissão organizadora pela oportunidade e obrigada. Ok, voltei. Muito obrigada, Andréia, pela apresentação. Eu vou agora usar meu cronômetro aqui para poder abrir para as perguntas. Então, primeiro eu vou abrir para a banca,
Tá joia? E aí depois a gente deixa o espaço para os alunos perguntarem também. Então, fiquem à vontade aí, banca, para perguntar. Paloma, se quiser ligar minha câmera. Então eu vou... alguém está perguntando? Eu não vi. Não, sou eu que falei para a Paloma me ligar de novo minha câmera. Pode falar, Dalton, por favor. Vou ser bem breve, então. André, parabéns pelo trabalho, bem bacana mesmo, tá? Muito interessante, inclusive, é muita informação para pouco tempo para a gente pegar tudo. Mas eu queria saber o seguinte, André, se fosse para você escolher dos seus resultados algum que mostra que, de fato, a apocinina atua via NRF2, né? Qual deles você acha que mostra isso? Porque na sua conclusão parcial você fala que os resultados diferem entre normotensos e hipertensos, né? Mas a sua hipótese é a participação da apocinina nessa regulação aí do NRF2. Qual o resultado ali que você acha que pode te dar essa informação? Oi, bom dia. Então, dos meus resultados, eu escolheria o gráfico, aqueles gráficos, acho que, se eu não me engano, é o 3, porque teve alguns resultados que a gente não teve o que a gente estava esperando, né? Mas isso talvez pode ser pelo número de N, né? Eu tô com um N ainda pequeno, eu vou tentar aumentar o N da minha amostra para ver se eu consigo o resultado que a gente está esperando, né? Mas, se eu não me engano, foi os resultados 3 do slide, e eles têm um declínio maior da curva ali, onde mostra que a apocinina, porque a apocinina, ela aumenta a biodisponibilidade de acetilcolina, né? E os gráficos da curva 3, ela mostra um declínio quando os animais foram tratados com a apocinina. Porque eu não me recordo por número, Quer que eu mas coloco? Quer que eu é o coloque aqui do... de novo? Não, tá tranquilo. Esse é o do tratado com fenilefrina ou com acetilcolina? Acetilcolina. Ok. Então tá bom. Beleza, concordo com você. Que não seria tratado, né? Que eu só estimulo ele com acetilcolina. Isso, ok. Para mim tá beleza. Obrigado. Obrigada, Dalton. Mais alguém da banca? Deixa eu ver, então. Nayara. Parabéns pela apresentação, Andréia, parabéns pelo trabalho. Né? Eu fiquei pensando o seguinte, uma coisa que eu não vi no seu trabalho foi de que forma a apocinina faria esses efeitos. Porque você considera que esse é um possível fármaco para ser usado em tratamentos em humanos ou coisas assim? Então, o estudo com a apocinina ainda ele está caminhando, né? Na verdade, a apocinina, assim, ela difere dos outros medicamentos antipertensivos que já estão no mercado pelo fato do mecanismo de ação dela. Só que, assim, um dos mecanismos de ação que a gente conhece dela é a atividade dela no sistema redox. Só que tem vários outros mecanismos de ação que a gente não conhece. E um deles que a gente está tentando que é uma das minhas hipóteses, tentando conhecer, é a atividade dela em relação à NRF2. Tá, ok. Obrigada. Próxima pergunta. Andréia. Bom dia a todos. Bom dia, Juliana. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, a comissão organizadora do curso de verão pelo convite, de estar aqui hoje avaliando os trabalhos. Muito obrigada, me sinto muito honrada por esse convite. Nós que agradecemos. André, eu queria te parabenizar pela sua apresentação, foi uma apresentação objetiva, né, focada nos seus resultados, e eu gostei da sua apresentação porque eu li o seu resumo e vi que algumas coisas que faltava você definir no seu resumo, você colocar como a definição do brutazol, que é o inibidor do NRF2, você não tinha colocado no resumo, mas na apresentação você falou, explicou melhor, né, sobre a definição desses fármacos. Eu achei que isso foi importante, você ter destacado, né, a função de cada um desses fármacos. E
E você fez o tratamento com a porcina, né? Por via oral. Eu não sei no seu grupo de pesquisa se vocês fazem assim também, tratar o vaso diretamente ali no aparelho onde você mede o vasorelaxamento, incubar os anéis de aorta já com fármaco, sem se tratar o animal por via oral? Vocês já pensaram nisso? Ou vocês já fazem isso no grupo de pesquisa de vocês? É porque, assim, se a gente induzir só na hora, porque como o tratamento é um pouco a longo prazo, igual quando a gente trata o animal, a gente trata ele durante 6 semanas, né? E a gente tem que esperar até a 4ª semana de vida deles, porque é a partir daí que eles se tornam animais hipertensos, né? Então, a partir daí, a gente começa o tratamento, e esse tratamento ele dura 6 semanas. Se a gente fosse só estimular o vaso no momento que a gente faz a extração da aorta torácica, eu acho que não produziria o mesmo efeito que está sendo produzido quando esse tratamento já é a longo prazo, né? Entendi. Então, provavelmente essa resposta ela acontece devido a um tratamento crônico, né? Necessário que seja assim. Tá joia, então. Obrigada, viu? Imagina. Mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, rapidamente. Gente, eu tô de máscara, que eu tô no laboratório, tá? Eu quero agradecer também o convite, fico muito honrada também. Eu tenho 2 perguntas rapidinhas. A primeira é, como é um tratamento, né, um pouco mais crônico, vocês olharam alguma coisa a respeito de efeito adverso? Os animais dele perdem peso, eles bebem água normalmente, né, já que a porcinina ela é colocada na água. Vocês já olharam alguma coisa a respeito de algum possível efeito adverso? E segundo também, se vocês já fizeram alguma coisa relacionada algum experimento relacionado à via do óxido nítrico, né, se já dosaram nitrito, né, fizeram algum experimento a respeito, se tem algum planejamento também? Deu para entender? Deu sim. Eu vou tentar responder a primeira pergunta do efeito adverso, né? Então, em relação ao efeito adverso do peso, como esses animais são tratados por via oral, como que a gente faz esse tratamento por via oral? A gente tem que pesar esses animais 2 vezes por semana, né? Aí eu faço o peso desses animais 2 vezes por semana, e é através desse peso que eu vou fazer o cálculo para saber quanto de apocinina que eu vou ter que diluir em 1 litro de água. Ou seja, eu pesei hoje é o primeiro dia na primeira semana, então eu já troco a garrafa, já faço a diluição da apocinina em 1 litro de água. Então, em relação ao peso, como eu tenho a escala de toda semana, que eu estou pesando eles 2 vezes por semana, o peso não varia muito, o peso entre eles não varia muito, né? Agora, em relação a outra pergunta, da via do óxido nítrico, a gente está tentando ver isso também, porque a porcinina ela tem a possibilidade de aumentar a biodisponibilidade de óxido nítrico, né? De aumentar a biodisponibilidade do óxido nítrico. Então, esse é um dos objetivos também, ver isso. Tá certo, obrigada. Mais alguém? Leonardo. Eu queria fazer uma pergunta. Andréia, boa apresentação, gostei bastante do teu trabalho, ele está bastante interessante, tem resultados bem promissores para vocês explorarem aí. Eu queria perguntar para você, em relação à administração do teu tratamento, vocês fazem isso na água dos animais, né? Eles ficam em gaiolas separados, eles ficam agrupados. Eu pergunto isso porque com a droga, né, o fármaco na água de bebê, vocês não vão ter um controle tão grande da concentração de fármaco que os animais vão estar ingerindo ao longo do tratamento, né? E uma outra pergunta, só para emendar aqui, assim você já responde as 2 juntas, se vocês já pensaram em olhar o tratamento nos SHR antes deles se tornarem hipertensos. Então, fazer o tratamento no período anterior às
a quarta semana, que é quando eles começam a apresentar essas alterações, para avaliar se existe uma relação, algum efeito dessa droga nesse desenvolvimento, então, nesse aparecimento dessa hipertensão nesses animais. Então, em relação à primeira pergunta, talvez até seja um problema, né? Porque a gente, a gente coloca, por exemplo, o Easter, como são animais maiores, né? É uma linhagem maior quando comparado com o SHR, a gente coloca no máximo 4 animais na gaiola, né? Já os SHR, como eles são animais bem menores que o Easter, e a gente coloca no máximo 5 animais. Talvez a gente não tenha muito controle de quanto cada um desses animais está ingerindo de apocinina, né? A segunda pergunta eu achei bem interessante isso de fazer, mas até então nenhum grupo do meu laboratório, nenhuma das pessoas que está no meu grupo do laboratório realizou isso não. Eu imagino que seja porque a apocinina, até nos trabalhos até então publicados, ela em animais que não têm a patologia, ela não causa muito efeito em animais que são fisiologicamente normais, né? Ela tem mais efeito naqueles que são patológicos. Imagino que talvez seja por isso, mas achei interessante colocar isso, até vou discutir com a minha professora. Tá certo, muito obrigado. Excelente. Pessoal, agora a banca já perguntou, a gente já extrapolou um pouquinho o tempo, mas eu vou só perguntar se alguém mais tem alguma pergunta. Veridiana, senti falta do asterisco nas curvas concentração e efeito para indicar a diferença estatística comentada. Qual análise foi feita? Eu entendi a parte do asterisco, mas como eu não entendi a parte de qual análise foi feita. Eu acho que qual análise foi feita para você? Enfim, Veridiana, que é estatística, qual análise estatística? Ela está perguntando o teste? Acho o que teste? Sim. Que tipo de análise estatística você fez para conseguir os seus... Ah, sim, eu usei teste T. Seria isso a pergunta? Respondeu? Na curva? Isso, com os dados, né? Para produzir aquela curva, eu usei teste T. Uhum. Responde? Acho que sim, né? Respondeu? Ela falou que Tá. surgiram a nova de medidas repetidas. Tá. Obrigada. Joia. Pessoal, eu acho que eu vou passar para o próximo, só porque a gente extrapolou um pouquinho aqui nosso tempinho. Aí, eu vou pausar meu vídeo aqui primeiro, que da outra vez eu esqueci, senão fica aparecendo para vocês. E vou passar para a próxima apresentação, que é da Ayla Aécio. Vou colocar aqui em tela cheia. Acho que vai. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Ayla e eu vou apresentar sobre o meu projeto de iniciação científica voluntária, que a gente está fazendo aqui mesmo no Laboratório de Endocrinologia e Metabolismo do Departamento de Fisiologia e Biofísica. Eu estou sob a orientação da professora Paula Barge e tem a colaboração também da Dayana Gonçalves Manso e da professora Tatiane Neder, da Universidade Federal de Tocantins. E o título do trabalho é o efeito da 353' triiodotironina na ritmicidade circadiana do fígado. E eu vou começar explicando um pouquinho sobre o relógio circadiano. Ele é um conjunto de genes que tem uma expressão rítmica com um período de mais ou menos 24 horas. Os principais genes são o BMAL1, o clock, o PER e o cry. O BMAL1 e o clock eles formam um dímero e se ligam no E-box dos genes que codificam PER-CRY e então ativam a transcrição desses genes. Já o PER-CRY, eles formam outro dímero que vai inibir tanto a formação do dímero do BMAL1 com clock quanto a expressão do BMAL1 em si. Então, indiretamente, eles inibem a própria expressão. Esse mecanismo de autorregulação cíclica
faz com que o clock-bemol-1 tenha um pico na fase clara durante o dia, enquanto o pericular tem um pico na fase escura durante a noite. E outros componentes do relógio são os hors e os reverbs, que regulam positivamente ou negativamente, respectivamente, a expressão de bemol 1. Dessa forma, os genes que são regulados pelo relógio também têm uma ritmicidade circadiana, que significa que dura em torno de um dia. E essa periodicidade permite a antecipação de algumas funções do organismo, preparando para as demandas diárias, como, por exemplo, a produção de energia, que é maior durante o dia e menor durante a noite, no caso de animais diurnos. Virtualmente, todas as células do nosso organismo, elas têm um relógio circadiano. No caso do fígado, a atividade do relógio está relacionada diretamente com o metabolismo do glicogênio e do NAD+. E ele é influenciado por hormônios como o glucagon, a adrenalina, o GH, o cortisol e a insulina. Assim, as funções têm um ajuste mais fino. Nesse sentido, o nosso trabalho ele foca na influência dos hormônios tiroidianos sobre o relógio circadiano do fígado. Os hormônios tiroidianos regulam diversas funções relacionadas ao crescimento, ao metabolismo e desenvolvimento. E, entre outras funções, eles regulam a expressão de enzimas envolvidas no metabolismo, com ácidos graxos e com colesterol. Por isso, diversas funções tiroidianas elas vão resultar na alteração do metabolismo glicídico e lipídico no fígado, como, por exemplo, o desenvolvimento de um quadro de esteatose hepática não alcoólica, como no caso de hipotireoidismo moderado. Muitas dessas enzimas reguladas pelos hormônios tiroidianos, elas têm uma ritmicidade circadiana, como, por exemplo, a quinase piruvata desidrogenase 4, que é chamada de PDK4. Embora a influência dos hormônios tiroidianos no metabolismo hepático seja conhecido, a influência no relógio circadiano do fígado não é. Assim como a consequência das desordens tiroidianas nas oscilações diárias do metabolismo energético. Então, o objetivo principal desse projeto é avaliar o efeito do T3 no fígado, na expressão circadiana dos genes do relógio e dos genes controlados pelo relógio, que estão diretamente envolvidos com a regulação do metabolismo, em ratos submetidos ao hipotireoidismo e ao hipertireoidismo. Para isso, fazemos o uso de análises em sílico, avaliando se há possíveis elementos de ligação aos hormônios tireoidianos ou aos componentes do relógio, isso nas regiões promotoras, tanto dos genes do relógio quanto dos genes controlados pelo relógio que estão envolvidos no metabolismo de interesse. E também usaremos modelos em vivo, tanto de hipo quanto de hipertireoidismo. Para isso, os animais serão divididos em 3 grupos. O controle, que é eutiroideu, o TX, que é hipotireoideu, e o T3, que é hipertireoideu. O hipotireoidismo vai ser induzido por remoção cirúrgica da tireoide, seguido de tratamento por 20 dias com metimazol, 0,3%, que é um inibidor da atividade da peroxidase tireoidiana, e com cloreto de cálcio, que é para manter a homeostase do cálcio. Após esse período, com o hipotireoidismo estabelecido, tanto o grupo TX quanto o controle, eles vão receber injeções intraperitoneais de salina 2 vezes por dia, e enquanto o grupo T3, ele vai receber T3 2 vezes ao dia no ZT2 e 14, na dose de 1,5 micrograma para cada 100 gramas de peso corporal do animal. Isso por 5 dias, para a indução do hipertireoidismo, conforme estudos prévios. E após esse período, os animais vão ser eutanasiados a cada 3 horas por 24 horas, para a coleta do fígado e da obtenção das amostras em diferentes horários do dia. Em seguida, o RNA total do fígado desses animais vai ser extraído e faremos o PCR em tempo real para análise da expressão dos genes de interesse. Também avaliaremos a concentração de T3, T4 e TSH no sangue, usando kits específicos de ELISA. Durante a quarentena, realizamos os estudos em sílico, comparando as sequências consenso nas regiões promotoras e regulatórias dos genes de interesse, comparando entre diferentes espécies. Nessas figuras, podemos observar as regiões avaliadas dos genes de interesse e os sítios de possível interação com os hormônios tireoidianos e os componentes do relógio. Esse traço azul representa a porção do exon do gene em questão e o sentido em que ele é transcrito.
Esses gráficos abaixo representam o grau de homologia desse gene entre as sequências de ratos ou camundongos com a de humanos. E já esses códigos coloridos em cima são o que mais interessa para nós. TBP, TATA e CAAT são elementos de ligação consêncio de início de transcrição gênica em eucariotos. Os T3R representam sítios de possível ligação com os hormônios tiroidianos, enquanto o RORA1, EBOX e COQ-bemol representam os possíveis sítios de ligação com os componentes do relógio. Agora, em detalhes, podemos observar que a região promotora do gene que codifica o codivador 1-alfa do PPAR-gama, que a sigla é PPARG1A ou PGC1-alfa, que é responsável pela regulação de vias de energia celular, é rica em possíveis sítios de ligação tanto para os hormônios tiroidianos quanto para o relógio. E o gene de quinase piruvato desidrogenase 4, abreviado por PDK4, e que regula indiretamente a conversão do piruvato em acetil-CoA, também possui regiões de ligação para o EBOX e para o T3R. O gene da acetilcarboxilase alfa, ACC-alfa, possui apenas um possível elemento de ligação para o T3, na mesma região que o sítio de ligação para o RORA. O ACC-alfa, ele regula a síntese de malonil-CoA e, consequentemente, ele regula a lipogênese. A enzima carnitina palmitoiltransferase 1-alfa, que é a CPT1-alfa, controla a entrada de ácido graxo na mitocôndria e, portanto, controla o início da beta-oxidação. E o PPAR-alfa também, que faz conexão desse sistema com a síntese de colesterol e também influencia a beta-oxidação, apresentam elementos de ligação para os hormônios tiroidianos e para componentes do relógio. Por fim, a análise de ácido graxo sintase, que é a FAS, foi feita tendo como referência o genoma de camundongos, uma vez que a sequência de ratos não estava disponível para análise. O FAS ele também está envolvido com a lipogênese e ele possui tanto o elemento EBOX, que permite a ligação com o dímero de COQ-bemol, quanto o T3R. Como podemos ver, esses resultados sugerem uma influência conjunta dos hormônios tiroidianos com o relógio, principalmente no metabolismo lipídico. Isso tanto diretamente, através dos genes do FAS, do ACC-alfa e do CPT1-alfa, quanto indiretamente através dos genes PDK4, do PGC1-alfa e do PPAR-alfa. Nos próximos passos, vamos avaliar a expressão circadiana desses genes no fígado dos animais controle, TX e T3, usando a técnica de RT em tempo real, bem como a variação concêntrica sérica de T3, T4 e TSH por ELISA. Agradeço à Pró-Reitoria pelo suporte, às colegas pela colaboração, à professora por nos guiar, a vocês pela atenção e ao curso de verão pela oportunidade de eu apresentar o trabalho de IC. Ótimo, Ayla, muitíssimo obrigada. Vou abrir rapidamente aí para a banca. Quem quiser, vou colocar aqui meu cronômetrozinho para me guiar no tempo. Está aberta aí para as perguntas. Ayla, bom dia. Quanto Bom tempo? dia, né? Parabéns pela apresentação. Tá? Eu fiquei com uma dúvida que talvez seja porque eu sou distante dessa área. Mas vocês falaram que vocês vão induzir o hipotireoidismo fazendo uma remoção cirúrgica da tireoide e depois tratando com o inibidor da peroxidase. Tem algum outro local de produção da peroxidase para que vocês precisem inibir, mesmo após a remoção da tireoide? Eu acho que não, isso seria mais para garantir mesmo. Até onde eu sei, é só na tireoide mesmo. Porque vocês removem a tireoide por completo, certo? Cirurgicamente. Sim, sim. E aí, depois da remoção, vocês ainda tratam com o inibidor da peroxidase, é isso? Uhum.
Eu não entendi bem a função, assim, desse tratamento, se a tireoide já não está presente mais. Não fui eu que tirei a tireoide, eu tô com dúvida agora se foi só a metade, porque tem alguns experimentos que tiram só o lado direito da tireoide, então ainda ficaria um pouco, aí caberia o inibidor da peroxidase. Entendi. E outra coisa, você falou que vão ser coletas em vários horários. Quais horários são esses? Porque para cumprir o ciclo todo, incluiria até de madrugada, né? Vocês têm esses planos? Seria isso mesmo. Tá bom. Então tá, obrigada, viu, Ayla? Parabéns. Obrigada. Bom, Ayla, parabéns aí pelo trabalho, pela apresentação, tá? Eu tenho duas dúvidas. Primeiro, eu vi que você apresentou uma coisa que é o seu projeto maior, né? Que tem uma parte que ainda vai ser executada e essa outra que você já tem os resultados. Então, eu queria saber, primeiro, se essas análises, você mesmo que está realizando, essas que você apresentou, porque eu não sou da área, eu não sou familiarizado com o tipo de análise, mas eu gostaria de saber, queria que você me falasse um pouco como que você faz esse tipo de análise. E o outro, se você está propondo avaliar RNA lá do tecido, né, após o tratamento in vivo. Você tem ideia de avaliar algum produto daqueles possíveis genes que estão sendo modulados? Né, você falou um tanto de enzima aí que pode ser modulada pelos genes do seu interesse. Mas produtos dessas enzimas, você vai avaliar isso de alguma maneira? A princípio, a gente vai focar nos genes, mas talvez, dependendo do resultado, a gente vá partir para os produtos também. Porque ainda também tem bastante gene para analisar e ficaria meio confuso. Mas, quanto à análise, a gente usa a sequência mesmo dos animais e usa tanto o NCBI quanto ECR Browser. Você conhece? Não. Mas pode falar. A gente consegue as informações do gene, né? Tipo, a sequência, a direção e isso tudo. E a gente busca também a sequência do promotor e a gente junta os dois para ver se realmente aparece lá, se Você tem participa uma desse congruência. processo? Oi? Você participa de todo esse processo, fazendo todas essas etapas? Sim, sim. Ok. Beleza, obrigado, viu? Obrigada. Mais alguma pergunta? Tentei falar mutado aqui. Se a banca não tiver mais perguntas, posso abrir para os alunos. Agora a gente já deu aí os 5 minutinhos de pergunta. Tem mais alguma pergunta vinda dos alunos? Podem escrever aqui no chat ou podem ligar o microfone, que for mais fácil para vocês. Veridiana, acho que está escrevendo. Me deu um oi. Oi. Deixa eu ver se ela está escrevendo alguma coisa. Como foi feita a administração do metinazol? Foi intraperitoneal. Deixa eu ver. Não foi não. Foi colocado na água, acho. Tratamento.
Nos bebedouros? Isso. Ok, respondido. Mais alguma pergunta? Ayla, vou te agradecer então. Obrigada pela apresentação, parabéns mais uma vez. E vou passar para a nossa próxima. Vou só fechar aqui meu vídeo. Olá, eu sou o Carlos, acadêmico do curso de Farmácia da Faculdade de Ciências da Vida. O nome do meu orientador é Eduardo Damasceno e o título do nosso trabalho é Desenho e Análise das Propriedades Farmacocinéticas, Farmacodinâmicas e Toxicológicas de Análogos do Canabidiol, usando ferramentas in silico. A princípio, segundo a literatura vigente, a planta cannabis sativa ela é definida como uma planta quimicamente complexa, de origem asiática e que se desenvolve bem em países de clima tropical e temperado. Ainda mediante literatura, diversos constituintes químicos têm sido e vêm sendo identificados nesse tipo de espécie, nesse tipo de planta, dentre os quais nós podemos mencionar os majoritários, que são definidos, isto é, são conceitualizados como fitocannabinoides. Dentre todos os canabinoides ácidos encontrados na planta cannabis sativa, destaca-se o canabidiol por apresentar uma gama de propriedades e ação neuroprotetora, antipilética, ansiolítica, antipsicótica e até mesmo anti-inflamatória. Porém, apesar dessa gama de ações e propriedades, o desenho de análogos e o entendimento tanto das propriedades fisicoquímicas quanto das características farmacocinéticas, farmacodinâmicas e toxicológicas de análogos ao CBD são pouco exploradas. Pensando nisso, portanto, este trabalho se objetivou-se por aplicar estudos de modelagem computacional que permitam aí não só o desenho, mas também a análise quantitativa das propriedades fisicoquímicas e das características farmacodinâmicas e farmacocinéticas de análogos ao CBD. Por métodos, portanto, tendo em mente as fases que estão relacionadas à pesquisa e desenvolvimento de novos fármacos, planejamento e desenho racional de novas estruturas químicas, regra de Lipinski, como também relação estrutura-atividade de uma molécula bioativa, sobre utilização do software PubChemSketcher, versão 2.4, nós promovemos o desenho de 16 análogos mediante a estrutura química do CBD. Logo após, sobre a utilização da plataforma Molan-Spiration, promovemos a predileção dos parâmetros físico-químicos. E, subsequentemente a isso, utilizando o software SwissAdMed, promovemos a predileção dos parâmetros farmacocinéticos no que tange absorção, distribuição, metabolismo e eliminação. Sobre a sua subplataforma, promovemos o que o programa chama de Calculation of Molecular and Bioactivity Score, que significa o cálculo das propriedades moleculares e pontuação de bioatividade para com os parâmetros farmacodinâmicos, averiguando assim quais dos análogos propostos apresentariam maior pontuação, isto é, maior chance de seletividade de interação com os receptores canabinoides do tipo CB1 e CB2. Por fim, sobre a utilização do software Osiris Prediction Explorer, promovemos a predileção dos parâmetros toxicológicos relacionados a fragmentos químicos e grupamentos toxicofóricos. Esta é a figura 1, que demonstra a estrutura química tanto do CBD quanto dos 16 análogos propostos, bem como também dos tipos de modificações moleculares que foram realizadas na estrutura de cada análogo e da preservação do grupamento farmacofórico, que é o grupamento responsável pela atividade da molécula. Este é o quadro 1, que demonstra a plotagem das propriedades fisicoquímicas dos 16 análogos e da molécula do CBD, e que destes resultados nós podemos observar que a molécula do CBD foi a única que violou a regra de Lipinski para com o parâmetro de log de P, sendo que as demais, como o composto 4, 5, 7 e 8, não violaram nenhum item desta regra. A regra de Lipinski foi um marco nos processos que envolvem a pesquisa e desenvolvimento de novos fármacos, dado que esta regra tem o intento de auxiliar químicos medicinais
na tomada de decisões a que tipo de modificações moleculares se realizar na estrutura de cada composto, a fim de se reduzir o número de análogos de estruturas químicas com propriedades fisicoquímicas inapropriadas. Destes resultados, disserta-se, então, que as modificações moleculares propostas a partir da estrutura química do CBD, que resultaram em valores de log de P dentro da faixa da idealidade, elas foram promovidas a partir da adição do grupamento ácido carboxílico para com os compostos 5 e 8 e do grupamento piperazina para com os compostos 4 e 7. O que eu estou querendo dizer é que este trabalho ele apresentou diversas variáveis, mas que estas puderam ser controladas a partir dos tipos de modificações moleculares que nós realizávamos na estrutura de cada análogo, e que essas modificações elas foram embasadas na regra de Lipinski. O mesmo dizia que uma estrutura ideal para que alcançasse uma boa biodisponibilidade oral com facilidade deveria apresentar número de doadores de hidrogênio entre 0 e 5, número de aceptores de hidrogênio entre 0 e 10, peso molecular de 180 a 500 Daltons e log de P inferior a 5. Este é o quadro 2, que correlaciona a previsão das propriedades farmacocinéticas e farmacodinâmicas dos 16 análogos e da estrutura química do CBD. Contudo, a partir destes resultados, nós podemos observar que apenas o composto 10 e 11 apresentaram característica de baixa absorção por via oral. Isso dado ao que? Propriedades fisicoquímicas inapropriadas, resultando em características farmacocinéticas inadequadas, sendo que as estruturas 5, 10, 11, 12, 13 e 16 foram os compostos não permeáveis à barreira hematoencefálica. Geralmente, a permeação à barreira hematoencefálica está relacionada a reações adversas clássicas, porém, visto o tratamento das doenças neurodegenerativas, seria essencial que alguns destes análogos ultrapassassem a barreira hematoencefálica e exercessem a sua ação via sistema nervoso central. Ainda mediante literatura, ressalta-se que, quando possíveis, os fármacos devem ser administrados por via oral, dado que essa via é a de maior comodidade posológica. É importante que os candidatos a fármacos possam ser desenhados com o intento principal de atingir a absorção sistêmica suficiente para alcançar a circulação sanguínea e permitir a interação com o sítio-alvo. Ainda para com os parâmetros farmacodinâmicos, verificou-se que as moléculas 9, 11 e 16 apresentaram maior potencial de seletividade para interação com os receptores canabinoides CB1 e CB2, dado que ligantes canabinoides mais seletivos são mais desejados, principalmente para garantir a menor ocorrência de efeitos adversos. Este é o quadro 3, que correlaciona a previsão das propriedades toxicológicas de análogos do CBD e da própria estrutura química do CBD, analisados no software Osiris Production Explorer. E que destes resultados nós podemos observar que os compostos 10, 11 e 14 apresentaram risco de eventos tóxicos em seres humanos, dados estes que foram expressos por fragmentos presentes na estrutura molecular dos compostos analisados, sendo que a presença de grupamentos toxicofóricos que expõem o ser humano a efeitos adversos graves, indesejáveis, inviabilizam que estes compostos possam seguir nas triagens para novos candidatos a fármacos. Mesmo dentre todas as estruturas químicas que se apresentaram seletivas para interação com os receptores canabinoides, exclui-se o composto 11 por apresentar um grupamento toxicofórico correspondente a ações mutagênicas e carcinogênicas relacionada a 1,4 de metilnaftaleno. Contudo, fazendo uma análise aí pormenorizada do conjunto de dados obtidos nessa triagem de análogos do CBD, indica-se que as moléculas 9 e 16 teriam maior probabilidade de sucesso para serem ensaiadas em posteriores modelos in vitro e in vivo, dado que o composto 9 tem maior probabilidade de ultrapassar a barreira hematoencefálica e interagir com os receptores canabinoides do tipo CB1, exercendo seus efeitos via sistema nervoso central. E o análogo 16, uma ação mais periférica, susceptível à interação com os receptores canabinoides do tipo CB2. Contudo, nós podemos concluir que este trabalho
nos possibilitou o desenho de 16 análogos mediante a estrutura química do CBD e a realização da avaliação das características físico-químicas e das propriedades farmacocinéticas, farmacodinâmicas e toxicológicas usando plataformas in silico. Nós podemos identificar que os compostos 9 e 16 foram os mais promissores para com os futuros testes pré-clínicos e que os dados in silico aqui alcançados poderão auxiliar o planejamento racional de futuras estruturas químicas análogas ao CBD. Olá, muito obrigada, Carlos. Parabéns pelo trabalho. Vou abrir para a banca, pegar meu cronômetro aqui. Quem tiver perguntas, fiquem à vontade. Carlos já está aí para responder. Bom, eu sempre terei. Ô, Juliana, desculpa, pode começar. Desculpa. Bom dia, parabéns pela sua apresentação. Excelente apresentação, muito clara a sua apresentação, muito objetiva. Carlos, eu queria entender um pouquinho como que é essa análise. Essas análises, vocês escolheram primeiramente 16 análogos, fármacos, e essa análise in silico, ela é feita, se você explicasse um pouquinho melhor, ela é feita numa base de dados, você precisa de muitos dias para fazer esse tipo de análise, como que funciona isso? Não, na realidade, são softwares computacionais. Esses softwares computacionais, eles são embasados no estudo de estruturas químicas de diversas estruturas já existentes no mercado. Então, ele compara essa estrutura química que foi desenhada, por exemplo, na utilização do software PubChem Sketcher, versão 2.4, e esse desenho ele foi realizado mediante a estrutura química do CBD. Então, eu peguei a estrutura química do CBD, promovi modificações moleculares nessa estrutura química do CBD, fazendo com que essa estrutura se transformasse em um análogo semelhante, preservando aquele grupamento farmacofórico. Logo após esse desenho, eu submeti esse análogo em plataformas in silico, e essas plataformas in silico é o que eu já havia falado, ela tem um banco de dados, uma biblioteca virtual de dados com estruturas químicas de compostos já existentes no mercado. Então, ela faz essa semelhança entre questões físico-químicas, propriedades físico-químicas, características farmacocinéticas, farmacodinâmicas, e grupamentos toxicofóricos. Então, é uma análise quantitativa, esses softwares, ele me gera resultados, me gera dados propriamente deles. Não precisa de eu pegar e fazer aqueles cálculos de docking molecular, de estruturas químicas, de grupamentos reativos. Então, essa pontuação, ela é gerada no próprio software. Sim, tá, perfeito, entendi. Obrigada. Nada. O Carlos, parabéns aí pelo trabalho, pela apresentação, tá? Ficou bem legal. Eu gosto muito, eu acho interessante porque essa parte, principalmente quando vem, e claro, vem antes aí de tudo que a gente pode fazer depois no in vitro, in vivo, Então, a parte do planejamento racional do fármaco é muito interessante. E eu acho que isso aí já corta muito caminho para a gente, para não sair testando tudo, A gente já consegue eliminar alguns candidatos. A dúvida que eu tenho é o seguinte: essas moléculas, elas são inéditas? Você desenhou, propôs, mas já tem algum relato na literatura? Porque, de repente, você propôs uma quantidade grande de análogos, certamente tem teste já com alguns análogos. Eu queria saber se você fez o caminho inverso, Se você propôs, depois você chegou a pesquisar se já tinha algum desses análogos testados, sabe? Eu queria saber um pouco disso. O que foi encontrado na literatura vigente já são substâncias que são comercializadas com produtos majoritários da planta cannabis sativa. Hoje a gente tem no mercado o Sativex, que
que é um spray bucal contendo THC e CBD, e o Epidiolex, que é um produto à base de canabidiol. Então, eu encontrei realmente na literatura mais atual, entre os anos de 2018 a 2020, formulações já no mercado. E encontrei também alguns artigos que detalhavam a estrutura química do CBD por Rafael Micholan, ele que elucidou essa estrutura química na década de 60, e a partir dessa estrutura química também encontrei alguns artigos que eles promoviam modificações moleculares, né? Reação de adição, de eliminação, substituição, hibridação molecular, para tentar gerar novos fármacos. Então, tem uma parte específica da estrutura molecular do canabidiol que ela é mais propensa a esses tipos de modificações moleculares. Então, encontrei tanto os dois, quanto formulações já existentes na literatura, quanto alguns tipos de modificações moleculares relacionadas à estrutura do CBD. Tá, só para não delongar, porque eu acho que é interessante você fazer esse outro caminho, tá? Certamente tem. Se a gente for buscar na literatura, você vai ter alguma molécula algum análogo de CDB que foi sintetizado e está sendo testado. Até para você tomar como parâmetro se essas análises que você faz, né, computacionais, se elas são validadas, né, a hora que faz algum ensaio in vitro, in vivo. Eu acho Sim. interessante. Tem base de dados aí de estruturas químicas que você consegue buscar por elas, né, rastrear essas estruturas. Então, acho que é interessante você fazer isso. Tá bem? Mas muito bacana. Parabéns, cara. Obrigado. Leonardo, pode falar. Olá, Carlos, tudo bem? Excelente apresentação, gostei bastante do teu trabalho. Esse desenvolvimento, essa avaliação de análogos ajuda bastante na hora de potencializar e, às vezes, de melhorar o fármaco antes de colocar ele no mercado, trazer uma coisa nova para o mercado farmacológico. Eu tenho uma pergunta para você, quando vocês montaram esses análogos, desenharam esses análogos, vocês consideraram alguma outra estrutura além do grupo farmacofórico ou vocês focaram realmente no farmacofórico e o restante da molécula ela ficou mais maleável? Como é que foi o projeto, a ideia para desenhar esses análogos? Então, a primeiro instante, a gente correlacionou muito esse grupamento farmacofórico. O que se notava no desenho de análogos e depois, né, propriamente no software Book Chemsketcher, quando a gente desenhava esses análogos e promovia modificações moleculares em outras regiões específicas da estrutura química, quando nós jogávamos para avaliação das propriedades farmacodinâmicas, via que se tinha uma desconfiguração com relação à ligação aos receptores CB1 e CB2. Então, quando se promovia modificações também no grupamento farmacofórico ou em outras regiões desses análogos, tinha uma perda da seletividade para ligação aos receptores CB1 e CB2. Então, neste trabalho, nós visamos mais preservar o grupamento farmacofórico e promover modificações moleculares onde essa estrutura nos permitia realizar, onde era mais suscetível de não se ter a perda dessa seletividade, dessa interação entre as características tanto intra quanto intermoleculares aos receptores CB1 e CB2. Certo. Em relação a isso acontece mesmo, é normal, a molécula ela acaba se desconfigurando toda com uma modificação muito pequena. Vocês avaliaram alguma coisa em relação a uma maior seletividade para CB1 e menor para CB2 e vice-versa? Porque, assim, os receptores CB1 e CB2, eles têm função e posicionamento no organismo muito diferentes, né? CB1 Sim. Você tem uma atuação muito maior em sistema nervoso central, enquanto o CB2 ele é muito mais a parte imunológica, né? Ele tem uma influência muito mais nesse sentido. Então, às vezes, um fármaco que se direcione para um ou para outro seja mais interessante que um que seja muito seletivo para ambos, né? Então, vocês viram alguma coisa nesse sentido? Então, muito bem mencionado por você, essa presença do receptor CB1, ele realmente é mais presente no sistema nervoso central, principalmente nas terminações nervosas pré-sinápticas
encontradas aí no córtex, na medula, no hipocampo, né, nessa região mesmo do sistema nervoso central, e nós encontramos um análogo 9, que ele é mais susceptível a essa interação com o receptor CB1, porém é menos com relação ao receptor CB2. E para as características aí de ligação aos receptores CB2, que está presente mais a nível periférico, né, no sistema imunológico, na microglia das células imunológicas, mastócitos, eosinófilos, linfócitos TCD4, TCD8, né, foi o análogo 16, mas mais específico para essa ação periférica, ligação ao receptor CB2, do que ao receptor CB1. Então, nós não encontramos análogos que estivessem tanto ligados, relacionados à ligação ao CB1 e ao CB2 ao mesmo tempo. Uhum. Perfeito. Muito obrigado. Mais alguma dúvida? Mais alguma questão da banca? Passamos já o tempinho aí também. Vou abrir para os alunos. Alguém tem alguma dúvida? Se quiser colocar no chat, eu leio rapidinho. Senão a gente prossegue. Acho que como a gente já extrapolou um pouquinho, já vou passar. Carlos, muito obrigada. Parabéns novamente pela apresentação. Pessoal, eu que agradeço. Muito obrigado a vocês, a turma organizadora do programa de pós-graduação. Eu apenas com 21 anos, no meio desse pessoal que já está todo mundo relacionado aí com a ciência, eu acho que deu para expor um pouquinho da minha ideia, da ideia do meu orientador. Muito obrigado a vocês, tá? A gente agradece. Passar para a próxima. Olá, meu nome é Daiana Silva, sou aluna de iniciação científica no Laboratório de Endocrinologia e Metabolismo do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG e vou apresentar o meu trabalho que se intitula A Influência do Relógio Circadiano sobre o padrão diário de síntese e secreção dos hormônios adenipofisários, consequências de um estilo de vida moderno e desincronizado. Esse trabalho está sob orientação da professora Paula Barges de Souza. A ritmicidade circadiana é fundamental para a adaptação dos organismos frente às demandas diárias. Orquestrando esse processo está o relógio circadiano, composto de genes que se autorregulam no período de 24 horas e modulam direto e indiretamente a expressão de outros genes relacionados com diversas funções celulares em vários tecidos, incluindo a adenipófise. A adenipófise é uma glândula endócrina responsável pela síntese do hormônio adrenocorticotrófico, do hormônio tireotrófico, do hormônio luteinizante e folículo estimulante, do hormônio do crescimento e da prolactina. A síntese a secreção desses hormônios apresenta um padrão rítmico diário, que é essencial para a manutenção da homeostase de diversos processos. Contudo, pouco se sabe sobre os mecanismos moleculares responsáveis pela geração dessas oscilações na adenipófise. Além disso, mudanças no estilo de vida da população, como os trabalhos em turno, estão associados com diversas alterações no padrão rítmico do ciclo sono-vigília, alimentação-jejum e desordens endócrinas, como problemas tireoidianos e reprodutivos. Nesse sentido, o objetivo do nosso trabalho é caracterizar as bases moleculares envolvidas na influência do relógio circadiano sobre o padrão diário de síntese e secreção dos hormônios adenipofisários, assim como as possíveis alterações no balanço hormonal decorrentes da desincronização do relógio circadiano. Nas análises in sílico de regiões promotoras e regulatórias dos genes alvos, foram utilizados a base de dados NCBI-DIN e a plataforma SR Browser. Na base de dados NCBI-DIN foram coletadas informações como localização no cromossomo, sentido da transcrição, número de exon, entre outras, dos genes TSH-beta, PONC, GH, FSH-beta, LH-beta e prolactina. Já na plataforma SR Browser, além da porcentagem de homologia entre rato e humano, foi realizada a busca por possíveis sítios de ligação para os componentes do relógio, de 5 a 10 quilobases acima do sítio de início da transcrição.
Para confirmar a ausência de relógio funcional global em camundongos duplo nocaute, foi realizado um ensaio de atividade locomotora. Neste ensaio, camundongos selvagens duplo nocaute foram alojados individualmente em gaiolas contendo roda. Essa roda estava acoplada a um sensor magnético, que detectava as rotações por minuto. Esses animais eram submetidos a um ciclo de claro e escuro por 7 dias, seguido por um período de 12 dias em escuro constante. Nos ensaios de RT-qPCR, os camundongos macho e fêmea, eles foram anestesiados e eutanasiados nos ET0 e 12. O RNA total da adenipófise foi extraído utilizando-se o kit RNA-EASY e a transcrição reversa foi realizada. Os produtos de RT eles foram diluídos de acordo com as suas curvas de eficiência e submetidos a PCR quantitativa em tempo real. Como controle interno da reação, foi utilizado o transcrito de RPL19. A análise dos dados foi realizada pelo método Delta-CT. Para os ensaios de ELISA, o sangue foi coletado da cauda de camundongos selvagens e duplo nocaute a cada 10 minutos por um período de 6 horas para o GH, iniciando-se em ZT0, para ter acesso ao pico de secreção de GH observado no início da fase clara. Para a corticosterona, as coletas foram realizadas a cada 6 horas ao longo das 24 horas. Já para a prolactina, a coleta foi realizada na cauda de camundongos fêmeas selvagens e duplo nocaute, a cada 10 minutos por um período de 4 horas, iniciando-se em ZT igual a 0. Os resultados das análises em sílico mostram a presença de sequências consenso para TBP, TATA e CAT em todos os genes analisados, indicando que se trata da possível região promotora de cada gene. Para o TSH-beta, foi selecionado como controle positivo da análise os fatores de transcrição, GATA2 e PIT1, que são fatores de transcrição sabidamente conhecidos por estimular a transcrição desse gene. A presença de TEF, que é um fator de transcrição controlado pelo relógio, indica uma regulação indireta pelo relógio circadiano na transcrição desse gene. Como controle positivo para análise de PONC, foi selecionado a sequência de ligação para o receptor de glicocorticoide. A presença de EBOX indica que se trata de uma possível regulação direta pelo relógio circadiano. Para a análise do GH, foi selecionado como controle positivo CREB1. CREB1 também é um fator de transcrição controlado pelo relógio, indicando uma regulação indireta pelo relógio circadiano. Para o gene do LH-beta e FSH-beta, foram selecionados como controle positivo das análises o receptor de andrógeno. A presença de EBOX demonstra que se trata de uma possível regulação direta pelo relógio circadiano. Por fim, para a prolactina, foi selecionado como controle positivo da análise o fator de transcrição PIT1. A presença de RORA1 e RORA2 demonstra uma possível regulação direta pelo relógio circadiano. A ausência de relógio funcional global em camundongos duplo nocaute foi confirmado pela desincronização do padrão de atividade locomotora em condições de escuro constante. Ela apresenta-se dispersa ao longo das 24 horas e o mesmo observado em macho foi observado em fêmea. Nossos resultados de RT-qPCR em machos, embora preliminares, eles demonstram uma redução na expressão dos transcritos de GH e LH no início da fase clara e um aumento no início da fase escura em ZT igual a 12 em animais duplo nocaute quando comparado aos animais do grupo controle. É possível observar que os demais genes analisados, eles também apresentam alterações, embora ainda não sejam significativas devido ao baixo número amostral. Os resultados de ELISA para GH podemos observar um aumento na pulsatilidade e na concentração sérica de GH em animais duplo nocaute quando comparado aos animais selvagens. Com exceção do animal B5394, que apresentou um padrão de secreção de GH esperado no início da fase clara, os demais animais do grupo selvagem apresentaram picos de secreção muito inferiores. Com isso, é um experimento que deve ser repetido para uma melhor análise desse parâmetro. Para o resultado de corticosterona de ELISA,
A secreção oscilatória observada em animais selvagens, ela foi perdida em animais duplo nocaute, mesmo em condições de claro escuro. Já em condições de escuro constante, as concentrações séricas de corticosterona não oscilaram ao longo das 24 horas em nenhum dos grupos experimentais. Para a secreção de prolactina em camundongos fêmeas selvagens, observamos um aumento na concentração sérica nas primeiras horas da fase clara, de ZT0 a ZT2, alcançando cerca de 20 nanogramas por mililitro. Nas horas seguintes, há uma redução dessa concentração sérica, alcançando cerca de 5 nanogramas por mililitro em ZT igual a 4. Não foi observado nenhuma oscilação significativa na concentração sérica de prolactina em camundongos duplo nocaute. Isso demonstra uma influência do relógio circadiano global no aumento da secreção de prolactina nas primeiras horas da fase clara. Portanto, nossos dados, embora preliminares, eles sugerem uma regulação direta entre o relógio circadiano e o padrão de transcrição e secreção dos hormônios adenipofisários. A desincronização do relógio circadiano da adenipófise pode estar relacionado com os distúrbios endócrinos cada vez mais frequentes na população em decorrência do estilo de vida moderno. Gostaria de agradecer às agências de fomento e a todos vocês pela atenção. Muito obrigada. Obrigada, Dayana. Parabéns pela apresentação. Vamos abrir para as perguntas. Podem começar, que eu já estou com o meu controle aqui. Bom dia, Dayana. Parabéns pela apresentação. Eu tenho algumas dúvidas relacionadas aos seus dados hormonais. Vocês fizeram essa análise, vocês têm, na verdade, essa coleta em todos os ZTs? Porque eu vi que se apresentou aí apenas uma parte, né? Quando eu olho para a prolactina, por exemplo, ela tem uma variação que ela acontece principalmente no período da tarde. E se eu entendi bem, se apresentou dados pela manhã. E aí essa variação também pode acontecer para outros hormônios. Então, se você tiver essas análises coletadas em tempos diferentes, eu sugeriria que você fizesse essa dosagem também no período da tarde, principalmente com fêmea, que a gente tem uma variação hormonal à tarde que ela acontece, assim, é bem significativa, sabe? Uhum. Essas coletas, elas foram realmente realizadas nesse período, mas a princípio, principalmente para prolactina, era uma análise, assim, por, digamos, curiosidade mesmo, para saber como estava a prolactina desses camundongos, porque diante a coleta do material dos outros animais, então foi mais para analisar como que estava o perfil de secreção dela, mas realmente coletas que devem ser feitas em outros intervalos. E vocês têm mais amostra? Eu digo assim, vocês têm curiosidade, por exemplo, de dosar LH para ver influência reprodutiva, alguma coisa assim? Então, esse projeto ele faz parte do projeto de pós-doutorado, né, da minha orientadora. Então, essas coletas elas já foram realizadas, experimentos já foram realizados, então não tem coletas em ZTs diferentes, se caso a gente fosse continuar com esse modelo, a gente poderia repetir sim, realizando em outros intervalos. Tá bom, obrigada. Nada. Mais alguma pergunta? Os alunos têm alguma pergunta para fazer aqui no chat ou ligar o microfone? Fiquem à vontade. Como foi a manutenção dos animais no ciclo claro-escuro? Pergunta da Feridiana.
Bem, os animais eles foram mantidos, né, em gaiolas individuais, eram mantidos um período de 7 dias no claro e depois eram condicionados a um período num escuro constante. Então, a manutenção era nesses parâmetros mesmo. Não sei se foi essa a sua pergunta. Em instantes específicas, ela continuou. Então, como o projeto é da minha orientadora, eu não participei dessa parte do tratamento dos animais. Então, eu não consigo te responder a questão das estantes. Ok. Mais alguém, pessoal? Temos mais um minutinho. Se alguém tiver alguma pergunta. Acho que eu vou te agradecer, então, Daiane, pela apresentação, gente, e vou passar para a próxima. Obrigada, Daiane. Bom dia a todos e todas. Eu me chamo Nayara Viale Vargas, sou graduanda de farmácia pela Universidade Federal do Espírito Santo e hoje irei apresentar o meu trabalho denominado Marcadores Inflamatórios e o Polimorfismo 148-CT no gene do fibrinogênio em pacientes com diabetes mellitus do tipo 2. Os objetivos do meu trabalho foi investigar os marcadores inflamatórios fibrinogênio e a proteína C reativa ultrassensível, e pesquisar a genotipagem do polimorfismo 148-CT na região promotora do gene do fibrinogênio em pacientes com diabetes mellitus do tipo 2, cadastrados na unidade de saúde da família em Maruípe, aqui no Espírito Santo. E esse trabalho se justifica por ser uma doença de crescimento exponencial e que necessita de medidas preventivas para o acompanhamento da evolução da cronicidade nessa população. Bom, a diabetes mellitus do tipo 2 ela é uma doença metabólica complexa, multifatorial e de presença global, que afeta a qualidade de vida dos acometidos, podendo levar a uma redução na expectativa de vida dessa população. Então, um paciente com uma hiperglicemia, ele leva uma deficiência da ação da insulina, gerando, então, a resistência à insulina e a redução na captação de glicose, mais uma secreção de insulina deficiente, levando uma diminuição na velocidade em que as células beta secretam a insulina. Então, quando o paciente tem resistência à insulina, isso afeta vários órgãos, como o fígado, então ocorre uma produção hepática de glicose aumentada, no pâncreas, uma secreção deficiente de insulina, e nos tecidos adiposos e musculares, uma captação de glicose diminuída, tudo isso levando a uma hiperglicemia. Os indivíduos com DM2, no início da doença, eles possuem insulina suficiente para superar a sensibilidade reduzida. Porém, com a progressão e a cronicidade da doença, ocorre falha nas células beta-pancreáticas. Então, a resistência à insulina ela excede a capacidade funcional das células beta, levando a uma hiperglicemia e o diagnóstico de diabetes mellitus do tipo 2. Aqui vemos, então, algumas complicações agudas e crônicas da DM2, na qual todas elas irão corroborar para o aumento da morbidade e da mortalidade desses pacientes. Sabemos também que a DM2 afeta o sistema hemostático, no qual uma hiperglicemia na DM2 leva à lesão endotelial através da ligação irreversível do colágeno subendotelial e de outras proteínas estruturais do vaso, e alterações nos fatores de coagulação. Então, a coesão presente no tampão plaquetário ela é insuficiente para interromper o sangramento, formando coágulos de fibrinas mais densos, mais finos e mais resistentes à fibrinólise. Portanto, pacientes com DM2, eles apresentam um quadro de hipercoagulabilidade e hipofibrinólise. Alguns marcadores inflamatórios também são encontrados na DM2, pois a inflamação subclínica do DM2 ela vai ser caracterizada por níveis elevados de proteína de fase aguda, como a proteína C reativa ultrassensível e o fibrinogênio.
A PCR-US ela é uma proteína plasmática de fase aguda, que é sintetizada pelo fígado, que é um biomarcador sensível de inflamação sistêmica, enquanto que o fibrinogênio ele é um marcador de coagulação e de inflamação, associado à hiperviscosidade sanguínea e à ativação da coagulação. Existem vários polimorfismos que são encontrados e possuem relação com os genes codificantes de citocinas inflamatórias e no desenvolvimento de DM2 em algumas populações. No meu estudo, foi estudado o polimorfismo 148CT no gene do fibrinogênio, no qual consiste na substituição do alelo C pelo alelo T, no qual o alelo C ele possui a função de diminuição da expressão do fibrinogênio, enquanto que o alelo T possui a função de aumento da resistência à insulina, aumento da expressão do fibrinogênio, risco para infarto cerebral e complicações macro e microvasculares. O meu estudo trata-se de um estudo clínico, descritivo, de caráter quantitativo, que foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UFES, realizado nos anos de 2018 e 2019. Composto por 47 pacientes diagnosticados com DM2 de ambos os sexos, maiores de 18 anos, atendidos na unidade de saúde da família da região de Maruípe, localizada no município de Vitória, em Espírito Santo. Também nós analisamos características sociodemográficas, clínicas e antropométricas. Estes dados foram obtidos pelo prontuário eletrônico e por um questionário elaborado e aplicado na consulta farmacêutica. Além disso, realizamos coleta da amostra biológica para análise do marcador fibrinogênio, glicemia em jejum, hemoglobina glicada, extração de DNA e para PCR-US. Aqui podemos ver, então, como ocorreu a extração de DNA e a reação de cadeia polimerática RFLP, no qual pegamos uma amostra, extraímos o DNA utilizando a metodologia Salting-Outing. Após isso, armazenamos o DNA -20. Posteriormente, fizemos, então, a PCR com seus componentes, colocamos no termociclador, respeitando as temperaturas e amplificamos o DNA. Após isso, realizamos, então, a digestão usando a enzima RIND3, realizamos, então, o gel de poliacrilamida e fizemos a análise no nosso laboratório. Aqui podemos ver um gel de poliacrilamida, no qual o ppm é o peso de padrão molecular. A primeira canaleta é o branco, que vemos que não teve nenhum tipo de contaminação cruzada. E a canaleta 3, 5 e 8, vemos o genótipo CC. A canaleta 2, 4, 6 e 9, o genótipo CT, e a canaleta 7, o genótipo TT. E, com base nisso, vimos que a maioria era do sexo feminino na nossa população, de idade de 60 a 69 anos, constituindo 34%, e com predominância da raça negra. Aqui temos que, nas características clínicas, a maioria dos nossos pacientes não eram tabagistas e nem etilistas. Porém, tínhamos uma população sedentária, com tempo de diagnóstico maior que 5 anos, utilizando hipoglicemia antisoral, dislipidêmicos e hipertensos, no qual 25 desses pacientes hipertensos apresentavam 64% um controle inadequado da hipertensão. Aqui, no índice de massa corpórea, vimos que 43% estava com sobrepeso e a relação cintura-quadril e circunferência abdominal, ambos os sexos estavam com o seu perfil alterado. Vimos que no perfil glicêmico, a glicemia em jejum, 89% tinham um controle inadequado da doença, na hemoglobina glicada, 57% estavam com controle inadequado. Já a dosagem do fibrinogênio constatou 79% alterado, enquanto que na dosagem da PCR ultrassensível, apenas 23% estava alterada. Investigamos também o polimorfismo 148CT, no qual tivemos a predominância do homozigoto mutante, 77%, e a predominância do alelo C, 85%. E aqui realizamos, então, uma análise dos genótipos com a dosagem do fibrinogênio, no qual vimos que essa dosagem de fibrinogênio não houve tanta variância relacionando
aos genótipos diferentes, TT, CT e CC. Então, vimos que trata-se, né, evidenciou esse estudo, que é uma população sedentária, dislipidêmica e hipertensa, com IMC e circunferência abdominal elevados, cujo perfil glicêmico desses pacientes estava com um controle inadequado, o fibrinogênio apresentou valores alterados, indicando fator de risco para alterações na saúde dos pacientes e a provável progressão da doença, e a detecção do polimorfismo 48CT no gene do fibrinogênio mostrou-se correlacionar pouco com o marcador inflamatório. Então, temos que estimular ações voltadas à prática de exercícios físicos e à mudança no estilo de vida desses pacientes, bem como um acompanhamento constante com as equipes multidisciplinares para que esses pacientes pesquisados reduzam suas complicações com DM2. Portanto, diabetes, orientação, ela é a melhor solução. Muito obrigada. Aqui foram algumas referências utilizadas para esse trabalho. Muito obrigada, Nayara. Parabéns pela sua apresentação. Já vou deixar aqui aberto para as perguntas. Se a banca tiver perguntas, podem começar, por favor. Nayara, excelente apresentação, parabéns pelo trabalho. Eu queria fazer uma pergunta. Vocês não viram uma grande correlação entre o genótipo e as concentrações de fibrinogênio? Vocês fizeram alguma análise de correlação entre esses genótipos dos pacientes e os outros dados, as outras características que vocês coletaram deles, além do fibrinogênio? Ei, bom dia a todos. Então, nós correlacionamos primeiramente com o fibrinogênio mesmo. De acordo com a literatura, a gente esperava ver uma correlação significativa, mas não foi isso que constatamos, né, com os resultados. A gente fez a análise depois com as relações antropométricas. E aí a gente viu realmente que, de acordo com a literatura, tem correlação. Mas realmente com o marcador também da PCR ultrassensível não houve muito. Porque se você reparou, apenas 23% estava com um controle inadequado. Então foi muito pouco. Foi uma população que a gente esperava uma coisa, de acordo com a literatura, e que no nosso projeto deu totalmente outra. Sim. Isso é interessante para mostrar que justamente esse genótipo, apesar de ele ter uma relação com esse aumento dessa concentração em alguns casos, ele não necessariamente é o único fator, então que talvez outras coisas estejam relacionadas a isso também. Sim, com certeza. Mas parabéns, excelente trabalho. Obrigada. Bom, Nayara, parabéns pelo trabalho. Eu acho que eu posso sair, porque a minha pergunta era exatamente essa que o Leonardo... Mas, bom, já que eu botei minha cara aqui, né, deixa eu tirar uma dúvida com você. Eu queria saber realmente porque ou foi muito rápido e eu não vi correlação com PCR, ultrassensível, não sei se você mostrou isso. Acho que não, né? Você fez essa análise? Não. Ah, tá. Não. Foi a minha dúvida. Gente só... Então, a gente só analisou mesmo. Extraímos o sangue dos pacientes. Eu mesma, eu participei de todos os processos da pesquisa. Porque, assim, primeiro, deixa eu explicar, porque no vídeo, como era 10 minutos, não deu para falar tudo. Mas isso aí foi uma iniciação científica, né, voluntária, no qual derivou de um projeto macro de pesquisa da minha mestranda, que me orientava, né, junto com a minha orientadora, que é a Daniela Amorim. Então, primeiramente, a gente só queria ver se esse marcador, essa proteína, estava presente ou não, e se ela estava elevada ou não. O nosso foco foi correlacionar o fibrinogênio com o genótipo, porque pela literatura tinha mais correlação do que com a proteína C reativa ultrassensível. Então, a gente não fez essa pesquisa, que talvez seria muito interessante, que daria para detectar alguma coisa. Não, é porque lá no início, quando você começou a apresentar, eu fiquei esperando as duas correlações, tá? Mas tudo bem. Então, acho que é uma possibilidade. E a outra, aí, era o que eu queria ver aí, esses pacientes, por acaso, foi como
teve algum critério de inclusão para eles o sentido do controle do diabetes? Porque, pelo que você colocou, era a idade, diabetes DM2 e idade, ambos os sexos. Mas, assim, em relação ao nível de controle, porque isso poderia interferir nos seus resultados também. Porque você teve um número, acho que 47 pacientes, você ainda tem que estratificar muito eles. Então, aí pode ser difícil você encontrar alguma diferença estatística nisso. Uhum. Então, na verdade, a gente criou critérios de exclusão. O que os pacientes não podiam ter para entrar na pesquisa, vamos dizer assim, que foi ter câncer, doenças autoimunes, infecções agudas e que sofreram trombose recentemente, até mesmo por causa do fibrinogênio, que era algo que eu queria analisar na pesquisa. Então, se os pacientes tivessem algum desses tópicos, não participaria da pesquisa. Esses pacientes, por ser a unidade de saúde de família, eles são controlados em teoria. Eles fazem toda a sua eles fazem todo o acompanhamento da doença na unidade de saúde. Então, eu acho que na hora a gente não pensou no sentido de vamos primeiro coletar, não sei, exame de sangue e tal, para avaliar? Não, porque de forma geral, a gente pensava que se eles estão sendo acompanhados pela unidade de saúde, em teoria eles têm que estar com o controle bom da doença. Mas não, a gente viu que estava totalmente contrário, né? A maioria estava com um controle inadequado. E que foi uma surpresa, porque aí a gente podia fazer até ações na unidade de saúde para tentar aumentar esse controle desses pacientes, né? Tentar estimular ações mesmo para que eles vejam a importância, vejam que é uma doença séria. A gente está vendo até isso agora no Covid, né? Querendo ou não, pessoas obesas com comorbidade. Então, assim, quando a gente viu os dados e os resultados, a gente ficou bem chocado, na verdade, né? Com esses resultados. Sim, entendi. Então, eu só queria colocar que, de repente, por ser uma amostra tão heterogênea, você pode não estar enxergando alguma diferença que realmente existe, entendeu? E, lógico, você está um N pequeno, né, ainda, 47, tudo. É só para pensar nisso, né, se for interesse continuar nesse trabalho. Acho que seria interessante deixar a amostra mais homogênea ou, claro, ampliar a amostra e analisar os diferentes estratos. Tá bem? Mas é só isso. Obrigado, viu? Parabéns. Obrigada a você. Nayara, bom dia, parabéns pelo trabalho. Bom dia. Eu tenho uma questão que um pouco que complementa o que o Dalton disse. Eu vi que o seu resumo mostra que você teve 74% de indivíduos mulheres no seu estudo. Então, é uma discrepância muito grande entre os sexos. Eu queria saber se vocês pensaram sobre isso, se vocês acham que isso pode interferir de alguma forma no seu resultado. E a segunda coisa, eu queria que vocês discutissem um pouco sobre por que vocês decidiram estudar esse polimorfismo de fibrinogênio, né? De onde que partiu, só para eu ver se o meu raciocínio aqui está correto ou alguma coisa assim. Sim, então, primeiramente, quando a gente viu que eram muito mais mulheres do que homens, a gente tentou pensar assim, por que a população está mais feminina? E a gente chegou a algumas conclusões. Não sei se são certas, né? Mas são conclusões que, conversando com a minha orientadora e com a mestranda também, a gente tirou. A gente pensou assim, aquela população ali, ela realmente, quem frequentava mais eram do sexo feminino, e também porque a mulher, ela tem aquilo de se cuidar, né? Então, ela costuma ir mais para as unidades de saúde e tudo. Então, a gente pensou que também para participar do projeto tinha que assinar o TCLE, né, o termo de consentimento, e que a maioria que realmente quis participar era do sexo feminino. Então, realmente foi uma amostra meio que a gente já sabia que realmente tinha mais mulheres do que homens. E também, na literatura, no PNA, que é a análise de população, a gente viu que realmente na literatura há mais mulheres do que homens com a diabetes mellitus do tipo 2, quando a gente fez uma análise da literatura. Quanto a por que a gente fez essa pesquisa do polimorfismo 48CT, primeiro assim, por ter vindo de um projeto macro, na verdade, eu fiquei responsável pelo o
esse polimorfismo, mas foram pesquisados outros também nesse projeto. Mas eu me interessei pelo o polimorfismo 148CT, porque pela literatura ele está correlacionado com a elevação de níveis de fibrinogênio plasmático, quando eu fiz as pesquisas de artigos para ver. E aí isso contribui para uma avaliação de risco e também para o aumento de complicações macro e microvasculares desses pacientes. Então, eu pensei, vou então pegar esse polimorfismo, que eu acho que eu consigo correlacionar com as outras variáveis que eu espero do projeto. Então, foi mais ou menos isso mesmo. Tá certo. Obrigada. Eu tenho uma Desculpa. Não, pode falar, Virginia, pode falar. Pode falar, eu respondo depois, eu pergunto depois. Então tá bom. Nayara, parabéns pela sua apresentação. Eu queria saber se a coleta que vocês fizeram, né, de sangue, se vocês padronizaram, fizeram essa coleta sempre no mesmo horário, se foi pré-estabelecido fazer sempre pela parte da manhã, na parte da tarde, porque a gente sabe que, né, se você faz no período da manhã, no período da tarde, pode ter uma variação aí do resultado que será encontrado. Ei, Juliana, então, foi padronizado sim. Eu participei, eu acho que de quase todas as coletas, na verdade. Então, a gente chegava às 6h30 da manhã na unidade de saúde, coletávamos esses pacientes, então a gente fazia assim, o dia anterior, durante a semana, a gente agendava esses pacientes. Então, 6h30 da manhã, na quinta-feira, a gente ia e coletava essas amostras dos pacientes que foram marcados naquele horário. Então, sempre era pela manhã, a gente nunca coletou à tarde. E logo em seguida que a gente coletava essas amostras, a gente já extraía o DNA. Então, a gente já alicotava e já fazia a extração de DNA em várias alíquotas, até mesmo porque se uma contaminasse, a gente tinha outras, né, para não perder a amostra. E já realizávamos a extração de DNA e centrifugava, separava para as outras, os outros marcadores também. Tá. Outro dado que chama atenção no seu trabalho é a proteína C reativa, que realmente ela não estava aumentada, né? Em comparação com o que a gente encontra na literatura, que geralmente você encontra um aumento dos níveis de fibrinogênio com também da proteína C reativa. E eu observei que a sua população, ela, se eu não me engano, era quase 90% mulheres e negras, né? E eu fiz essa associação com a proteína C reativa. Será que existe uma variação entre raças? Talvez, se for, não sei se na literatura, não sei se você já olhou isso, na raça branca você pode encontrar uma variação maior da proteína C reativa em relação à raça negra? Então, Juliana, eu não sei te dizer isso. Pelo que eu tinha visto da literatura, realmente seria isso mesmo que você falou. Esperava-se se encontrar que a proteína C reativa ultrassensível estivesse aumentada. Mas, de raça e do sexo, né, realmente eu não vi nada específico, assim, dessa proteína estar aumentada em uma raça ou outra, ou de um gênero ou outro. Mas que seria realmente uma coisa bem legal para se comparar, para fazer uma pesquisa, porque realmente pode ser que não esteja aumentada porque tem uma correlação, né? Isso, se você puder dar uma olhadinha depois, que isso talvez pode te ajudar a explicar melhor os seus dados, né? Sim, vou até anotar aqui, que eu achei isso legal, de verdade. Tá certo. Obrigada. De nada, imagina. Dá tempo de perguntar ainda, Carol? Rapidinho, parabéns, Nayara, pela sua apresentação. Minha conexão falhou algumas vezes aqui e eu acho que eu perdi. Você estratificou por sedentário e indivíduo que praticava atividade física? Sim. Não, é que eu queria saber, que como falhou a minha conexão aqui algumas vezes, né, se você tinha relacionado, né, as duas variáveis, porque a gente sabe que, principalmente em PSF, né, o controle de diabetes tipo 2, ele além do tratamento medicamentoso, ele é feito também com a prática de atividade física, né? E se você
você tem alguma proposta de fazer um braço aí do seu trabalho em indivíduos que praticam atividade física também, que seria um resultado interessante, né? Até mesmo para comparar os tipos de terapêutica e tudo mais. E só uma sugestão, como você está fazendo trabalho com seres humanos, coloca o protocolo de aprovação do CEP na sua apresentação, que isso é importante. Tá bom? Essa é a minha pergunta. Você diz o protocolo. número? O número, isso é importante. Tava também no slide. Acho que talvez passou rápido. Acho que ela travou. Acho que sim, acho que ela travou. Travei? Voltou. Minha conexão tá ruim, gente, desculpa. Não, porque isso é importante, principalmente para a banca e tudo mais. Alguém pode te puxar a orelha. Então, coloca da próxima apresentação. Então, eu acho que eu coloquei nos slides o número do CEP. Acho que ela não ouviu. Desculpa interromper, mas tinha lá, Virgínia. O número. Na apresentação tinha. Deve ter passado despercebido, mas... Né? Joia. Mais alguém, gente? Aqui, ó, em sequência da pergunta da Juliana sobre o PCR, a Veridiana perguntou aqui no chat, não seria o efeito do hipoglicemiante oral, o efeito na PCR? Aí se a Juliana e a Nayara. Pode falar, Nayara. Sim, pode até ser, porque a maioria dos pacientes usavam hipoglicemiante oral mesmo, né? A grande maioria da minha população realmente fazia o uso. Isso realmente, né? Porque pode diminuir a inflamação sistêmica. Então, pode ter correlação mesmo. Verdade, Veridiana. Joia. Mais alguém, gente? Mais alguma pergunta? Acho que a gente ultrapassou também um pouquinho o tempo. Um pouquinho não, bastante. Mas como estava na última, eu deixei pra lá. Bom, então eu te agradeço, Nayara, imensamente. Parabéns pela apresentação. Vou agradecer a todos os alunos que apresentaram nessa manhã, tá? Vocês estão todos de parabéns, foi muito joia. E agradecer à banca pela participação, a todos os alunos pela presença, né? E a interação aqui pelo chat. E aí eu vou terminar, né, nossa sessão agora da manhã e reencontro vocês nessa tarde, às 2h, para a gente dar continuidade aos últimos 6 trabalhos que faltam. Tá joia? Então, muito obrigada e até mais. Vou finalizar por aqui.